Muy buenas tardes Muito boa tarde a todos los a todos familiares, os familiares, hermanos y hermanas irmãos e irmãs de nuestra hermana de Gregoria nossa irmã Hernández Gregória Hernandes Santoyo, Santoyo, la cual a ha partido qual con el ela Señor. partiu para com o Senhor. Culminaron sus días en este planeta Finalizaram seus Tierra, en su dias neste cuerpo planeta Terra, no terrenal, seu corpo y se terreno, encuentra en la sexta e dimensión está na disfrutando sexta de todas las dimensão, bendiciones desfrutando de todas as que Dios tiene bênçãos que para Deus todos los tem creyentes para en Él. todos os crentes nele. Y esperando allí Para todos os crentes nele, esperando Aqui, lá na sexta la dimensão, voz, aqui a voz, la misma voz que a llamó a mesma voz Lázaro que chamou de la Lázaro tumba, do túmulo, la misma voz a mesma llame voz chame a todos los que están a allí todos en aqueles que ese estão lugar lá nesse local, llamado la sexta dimensión, chamado de a sexta dimensão, esperando esperando por ese llamado por esse chamado, y e ellos eles escuchen escutem y reciban ese llamado e recebam esse chamado e sean resucitados, sejam ressuscitados. lo cual E isso nos dice el mismo nos Señor fala o próprio en Senhor, el Evangelio según nos San fala Juan, disso no capítulo 5, Evangelho verso segundo São João, 24, capítulo 5, donde nos versículo dice: 24, onde nos de diz: cierto, em digo, verdade te el que oye mi digo, que palabra o y que crea al que ouve me a minha envió, palavra e crê naquele que tiene me vida enviou, tem eterna, vida eterna. y no vendrá E não virá condenación, condenação, mas mas ha passou pasado de de muerte a morte vida. para a vida. De cierto, Em os verdade digo, vos viene la digo, vem hora, a y hora, ahora es, e cuando agora los é, muertos oirán e la a, voz quando os del Hijo de mortos Dios, ouvirão a voz y do los Filho que de la Deus, e oyeren aqueles que a vivirán. ouvirem viverão. Vean, y Vejam, los que la e oyeren, os que o a sea, ouvirem, ou son seja, aquellos que están são allí aqueles que en la estão sexta lá na dimensión, sexta dimensão, no los que están não os que estão en la quinta na dimensión. quinta dimensão. Porque vean, Porque vejam, hay un lugar de espera existe um lugar de espera para aqueles que están esperando estão oír esa voz, esperando ouvir essa voz, no en la quinta não dimensión, na quinta dimensão, los cuales están allí os quais esperando eles estão lá por el juicio pelo divino, juízo divino, o sea, ou el seja, juicio que tendrán o que juízo que eles luego terão del que milenio, passar, ou pelo qual eles terão que en passar donde após o milênio, estarán onde nuevamente estarão en sus novamente, cuerpos, estarão nos seus los cuales corpos, estuvieron cuando nos quais estiveram quando estiveram vivendo nesta terra, nestes corpos, enquanto estiveram vivendo nesta terra, e eles estarão de volta, de regresso nessa segunda ressurreição para serem julgados e condenados. E isso, vejam, também saem nessa segunda ressurreição, eles saem pelo chamado da voz do Filho de Deus, mas não para a vida eterna. Agora, existe um grupo que são os corrigindo, que são as fátuas, as quais ressuscitarão depois do milênio, porque os 144.000 ressuscitam depois da grande tribulação, mas as fátuas, o grupo das fátuas, as virgens adormecidas ou dormentes ressuscitarão após o milênio. E elas sim estarão escutando a voz do Filho de Deus para obterem a vida eterna, se saírem bem no juízo, porque várias pessoas ou muitas pessoas depois, nós vamos saber esse número daqueles que serão apagados, os quais pertencem a esse grupo das fátuas. Mas aqueles que não são apagados do livro da vida, eles vão obter vida eterna. Mas vejam que lá também, ou aí também acontece uma ressurreição, que é a segunda, devido ao chamado, ou por causa do chamado do Filho de Deus. A mesma coisa aconteceu no tempo de Jesus. Ele passou pelo paraíso, vejam, os recolheu e os trouxe. Mas vejam que foi um chamado que isso, neste tempo final, se está abrindo esse mistério desse chamado, de como é que ele fala a palavra que foi
que isso aconteceu com Lázaro, e Lázaro saiu, ou seja, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão, ressuscitarão, ou seja, que existe uma ordem para a ressurreição, tal como foi a ordem da ressurreição na primeira vinda do Senhor. Tal como. E essa voz, a mesma voz que chamou a Lázaro, a voz de arcanjo, a aclamação, vejam, em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo... Vamos procurar aqui, versículo 13. Nos diz: tampouco queremos, irmão, que ignoreis a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como aqueles que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus aqueles que dormiram nele. Pelo qual vos dizemos isto em palavras do Senhor, que nós, os que vivemos, que tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos ou seremos primeiros aos que dormem, porque o próprio Senhor, com voz de mando, aí está a aclamação. Essa voz de mando, essa aclamação foi no sétimo anjo mensageiro, precursor da segunda vinda do Senhor, o reverendo William Marion Branham, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Agora vejam que a voz de arcanjo é essa voz do Espírito Santo, porque o sétimo selo é de uma forma, de uma maneira tríplice ou triple, e este é um dos ângulos dos mistérios, ou do mistério do sétimo selo, porque o outro ângulo é a outra face da pirâmide. Vejam, é o ministério de Jesus, o ministério de Moisés e o ministério de Elias. Portanto, tudo isso, no final, tudo isso, quando vem a trombeta de Deus, que é essa sétima trombeta, ele diz: a sexta acaba de tocar, e essa última trombeta, como o último selo, diz o irmão Branham, é a vinda do Senhor, porque o sétimo selo para a igreja é a segunda vinda do Senhor, e a sétima trombeta, tal como o último selo, vê, o último selo, o sétimo selo, é para Israel, é a sétima trombeta, que são Moisés e Elias. O que é o sétimo selo para a igreja é a sétima trombeta para Israel. E neste tempo final, a aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus estarão manifestados, plenamente manifestados nesse ministério. Vejam, aí está, ainda aí, por aí está o outro ângulo por ser visto, todavia, no mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Agora continua dizendo aqui, Paulo, porque o próprio Senhor, com voz de mando, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivemos, agora vejam, que ele desce do céu. Por quê? Porque existe ou acontece uma ressurreição aí, que é a ressurreição das duas oliveiras, e depois da ressurreição das duas oliveiras, tal como aconteceu com a ressurreição de Jesus, porque diz, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, porque tudo é paralelo. Agora vê, quando ele desce do céu nessa ressurreição das duas oliveiras, vejam aí, aqui diz, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, aqui, essa obra que é feita, realizada aí, é muito, muito importante, porque é depois de ser realizado, feito esse juízo divino na sexta dimensão, o juízo pelo qual falaram com o irmão Branham que ele viria até ele ou até ti e te julgará. Ele virá até ti e te julgará, ou seja, que tudo isso está representado nesse tempo ou naquele tempo, quando Jesus foi para a sexta dimensão, passou
passou pelo paraíso, quando isso estava o paraíso, não estava o paraíso, passou pelo paraíso e os trouxe. Agora passa pela sexta dimensão, esse ministério e os traz. De modo que vejam vocês como se repete de novo tudo isso, mistério pelo qual se está abrindo neste tempo final para todos os filhos e filhas de Deus esse mistério. Continua dizendo, depois nós, os que vivemos, tenhamos ficado, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens para receber o Senhor nos ares e assim sempre estaremos com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que estas palavras sejam de consolo para toda a família de nossa irmã Gregória Hernández Santoyo, a qual ela teve filhos, os quais muitos deles são pastores e também filhas, de modo que é uma grande irmã, serva de Deus, e brevemente a voltaremos a ver no seu corpo eterno e glorificado. Jovenzinha, assim que nos cabe a nós estar prontos, estar preparados, prontos para que quando aconteça ou acontecer a ressurreição, poder vê-la e ser transformados. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e continuem passando um dia de paz, de amor, e que a paz do Senhor reine em vossos corações. Deus abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.